Olá, meus amigos. Que prazer estar com vocês em mais um episódio do Semeando Experiência. Hoje estamos com um convidado mais que especial, o Sr. Benê Inácio, conhecido mais como o Sr. Benedito, em uma semana de muito calor aqui em São Paulo, hein, Leandro? Calor é pouco, um sol para cada um. Tá louco. Tá um negócio. Mais um episódio. Eu sou calorento, mas pergunto pro Leandro que é muito mais do que eu. Muito mais. E era muito mais, né? Quando eu tava com 140, eu tava aqui derretendo já. Tá louco. Eu já falei para você que eu sou meio estoico. Eu topo tudo quanto é parada, viu? Ah, tô vendo. Eu já falei, quando eu era criança, eu andava descalço, camisa de manga curta com geada, ia estudar na escola, descalço, calça curta, camisa de manga curta, tudo branco de geada. Tudo branco, seu Benê. Tudo branco de minha região. Naquela época ia muita geada no inverno, né? E Minas? Queimava todos os quiabos do meu avô, viu? O alface e quiabo dele queima. Então, eu tinha que ajudar ele a cobrir tudo. Durante a tardezinha a gente cobria para não ter problema, né? Muito legal. Mas então eu estou acostumado com as agruras da vida, não tem problema. Isso aí. E eu acabei fazendo convite para o Benedito, porque Benedito, na verdade, eu tenho ele como um pai, né? Eu tenho meu pai biológico, né, o Sr. Geraldo, e eu tive mais alguns pais durante a minha vida, né? E em algum certo momento, a gente estava até conversando aqui há pouco, né? Nossos caminhos se cruzaram e eles são... o Benedito, foi fiscal de renda, aposentou, foi juiz do Tribunal de Impostos de Taxa do Estado de São Paulo, se aposentou e foi advogar, né? E nossos caminhos se cruzaram e eu acho que eles ficaram... não sei, gostaram de mim e falaram, vou dar uma chance para esse gordinho, porque eu acho que ele merece. Gente Sabe boa? Por que você ficou no escritório? Por quê? Porque você é gente boa, porque eu tive um outro rapaz candidato que era filho de um colega fiscal, Sei. Lá de Ribeirão Preto. Não quis ele. Não deu. Ele achou ruim. A Denise sabe, eu tinha um irmão que morava na região de Ribeirão Preto, ele reclamou para o meu irmão. Porra, meu filho esteve lá no escritório, seu irmão não aceitou. Não é que eu não aceitei, eu não gostei. Então quer dizer que eu fui privilegiado. Gostei de você, ficou. O filho do meu colega, ele é meu colega, eu trabalhei com ele. Trabalhou com meu irmão. Só que eu não gostei do rapaz. Eu falei, não é do meu... Não está na minha linha. Então, cai fora. E aí, quando a gente estava fazendo esse projeto, a gente explicou no nosso primeiro episódio em que ele ia mesclar profissionais que pudessem ajudar no envelhecimento e pessoas que estão nessa idade da vida e que têm uma história fantástica. E o Benê é aquela pessoa que eu já queria trazer há muito tempo, porque eu sei de muitas histórias dele, e eu sei que ele pode contribuir muito aqui conosco hoje. Então, a ideia é trazer o Benê aqui, o Benedito Inácio, para que ele possa compartilhar conosco algumas histórias. Meu nome está tudo errado, né? Tá. Culpado do meu pai, que era caipira, viu? Coitado. Eu deveria chamar Benedito Gonzaga Sequeira Claro Saldanha. Nossa, eu prefiro o Benedito Inácio. Isso seria o meu nome correto. Mas eu prefiro o Benedito Inácio. Só que meu pai achou que Benedito... Sabe por que eu sou Benedito Inácio? Porque o pai dele era Inácio. Só que o Inácio é que nem José Inácio Saldanha. O Saldanha que era o sobrenome. E o Saldanha esqueceram. O Saldanha esqueceu, ficou com o Inácio. Inácio é a mesma coisa, José Inácio, José Carlos, João Carlos, mesma coisa, né? Mas ficou com o Inácio como sobrenome. Não é meu sobrenome da minha família, é espanhola, Saldanha. Meu avô era espanhol. Então avô paterno era espanhol. Então é esse convidado que hoje a gente está trazendo. Só que a mulher dele tem pouca história, já percebeu? Só que a minha avó, que era mulher dele, tinha ascendência dos índios Puri. Puri? Índios Puri que habitavam Serra da Mantiqueira e sul de Minas. Nossa. Aí os colonizadores portugueses, italianos, alemães, dinamarqueses, sírios, que chegaram na área, era todo homem. Esqueceram as mulheres. E aí? Consequência,
misturaram com as índias ou com já algumas mestiças. Agora eu vou falar uma coisa importante. Agora eu entendi, porque você tem um olhinho puxado, eu sempre achei que você era oriental. Você era casado com uma oriental? Eu era casado, pergunta para o dentista. É verdade, isso que perguntar. Não é? E não é. Porque Você não é oriental? não, eu já disse, eu tinha lá atrás, pessoal da minha avó paterna, que tinha ascendência dos índios Puri do Vale do Paraíba. Entendi. Que eu falei, os portugueses chegaram na área, portugueses, italianos, espanhóis, alemães, era tudo homem. Quais eram as mulheres? As indígenas ou algumas mestiças. Aí misturou tudo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Né? Uma pergunta não. Na verdade, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, contasse um pouquinho sobre a sua história de vida, que eu sei que é muito legal, né? E pudesse trazer um pouquinho para a gente dessa fase aí. Dizendo que eu nasci de família rica. Família rica. Família rica. Meu avô era fazendeiro lá no sul de Minas. Até hoje a casa da fazenda dele está lá. Ele era cultivador de café. Naquela época de 1914, ele tinha caminhão. Nossa. Ô, louco. Não era para qualquer um ter caminhão, não. Ele tinha caminhão. Né? Tá, e aí conta pra gente mais um pouquinho. Uma besteira na vida dele. Ele tinha amizade com um cara da cidade que havia emprestado dinheiro para ele sem promissória. Sem garantia. Sem recibo. Sem recibo. Ele não tinha como provar. Nossa. E aí perdeu aí tudo. Tomaram a fazenda dele. Puxa vida. Não valia o dinheiro do empréstimo, mas tomaram. Naquela época, na ditadura do Getúlio Vargas, vou dizer outra coisa para você. Quando eu tinha 7 anos, a polícia esteve na casa do meu pai 3 vezes, batia nele na frente da gente. Estapeava, batia nele com aquele cacetete, tomaram o revólver dele, ele tinha um revólver norte-americano bonito, desse tamanho assim, niquelado, bonito, de cabo de marfim. Tomaram o revólver, ele tinha uma espingardinha de caçar BTV. Aquelas espingardinhas michuruca de caçar. Levaram a espingardinha embora, levaram uma cartucheira. E aí? Ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Muitos anos depois eu estive na cidade lá, voltei a Brasópolis, já era formado. Estive na casa de uma mulher que havia sido patroa do meu avô, na fazenda dela de café. Falou para mim, Benedito, eu conheço o seu pessoal, conheço você, não mexa com isso, deixa para lá. Deixa para lá. Depois, sabe o que acontece? Nas reuniões dos seminaristas lá em Itajubá, eu encontrei o pessoal dessa família lá. Mas aí pulou um pouquinho, né? Hein? Aí pulou um pouquinho. Eu queria que o senhor falasse da sua infância, onde você estudou. Então, eu nasci na fazenda do meu avô, perdeu tudo, fiquei pobre, fui morar na terra do meu avô materno, que também tinha fazendinha. Tinha uma fazenda, não era fazenda média, fazenda média. Plantava feijão, arroz, milho, café, tinha tudo. Né? Todo ano colhia 100 e tantos sacos de arroz. Contratava um caminhão, vinha um caminhão, carregava 200 sacos de arroz que ele vendia. Com esse saco de arroz que ele vendia, custeava roupa, comida, calçado para todo mundo na casa. Os filhos também trabalhavam, as mulheres trabalhavam. Quem não trabuca não manduca, dizia ele. Quem não trabalha não come. Mas e aí? Aí depois você foi estudar onde? Aí, quando eu estava com 12 anos, eu perdi a minha mãe. Perdeu sua mãe? Perdi minha mãe faleceu. Meu pai ficou sozinho, ficou viúvo, ele foi morar na cidade. Só que meu pai, já falei para você, nasceu fazendeiro e ficou pobre. Foi ser barbeiro lá em Brasópolis, foi ser barbeiro. Nossa, você sozinho, foi morar sozinho, viúvo, barbeiro, não tinha condição de ficar com a gente. Aí fiquei morando com meu avô. Na fazenda? Morava com meu avô, ia para a escola, aí tinha que escutar, né? Escutar. E aí na fazenda você fazia o quê? Você trabalhava também na fazenda? Trabalhava na roça? Trabalhava, capinava milho, arroz, feijão. Tudo isso? Plantava arroz, plantava milho. Mas estudava? Estudava na escola rural.
Nunca deixou de Nunca estudar. deixei de estudar. E o senhor era jovenzinho, tinha por volta de uns... Estudei até terceiro ano na escola rural. Aí, meu pai casou novamente com a minha mãe morreu, meu pai casou com a irmã dela, com a minha tia. Aí eu fui morar com meu pai. Aí eu fiz quarto ano no grupo escolar lá de Brasópolis. Aí fiz o quarto ano lá, que eu terminei o quarto ano, fui para o seminário. Aí você foi para o seminário. E aí, Pablo? Seminário. Poxa. E aí, o seminário... Seminário em Pirassununga. Entrei em 1944, fiquei até 49 em Pirassununga. 49 e 50 eu fui para Itapetininga rezar um ano inteiro. Rezar um ano inteiro, senhor. Preparação para ficar padre. Fiquei um ano lá em Itapetininga, rezando de joelho, no milho. No milho. Aí, Pablão, aí você está sabendo. Tinha que fazer penitência, viu? Castigo. O padre superior, se você não fez as coisas direito, vai ajoelhar no milho. Puxa vida. Né? Tudo bem, tudo passou. Aí saí de Itapetininga, fiquei um ano lá, saí, aí fui para Vila Formosa. Aí fiz 3 anos na Vila Formosa, fiz 3 anos de filosofia em Vila Formosa. Quando terminou a filosofia, falei, não é isso que eu quero, e piquei o burro. Nossa, mas o senhor entrou, seu Benedito, na escola de padre por algum motivo específico? Porque o senhor poderia fazer outra coisa. Não é que eu já falei que não foi porque eu quis. Porque a minha família me mandou. Minha família me mandou. Segundo meu amigo lá, Antônio Henrique, que a Denise conhece, uma boca menos para comer. Porque no seminário tem o rango completo, Era né? tudo completo. Seminário de graça, meu. Eu falei para você, eu tenho que agradecer muito aos padres holandeses, que eram donos da escola, já morreram, todos eles já morreram, agora são todos padres brasileiros. Agora não é mais nem escola apostólica, agora é colégio. É dos padres ainda, mas eles arrendaram. Agora é um colégio, Colégio João Kennedy. Colégio comum. Um colégio normal. Agora eu tenho mais uma pergunta. Pode fazer. Quais as experiências que você teve no convento, né, no seminário? No seminário, Eu desculpa. Não morei em convento. Convento é de freira e de, não, desculpa. de padre enclausurado. Fica fechado, não pode sair. É seminário. 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 Quais as experiências que você teve no seminário que você pôde trazer para a sua vida profissional, para sua família? Sabe qual é a experiência? Vida reta. Retidão nas coisas que você faz. Não gosto de fazer as coisas erradas. E pensar bem antes de fazer as coisas. Então, Eu posso, de vez em quando, fazer besteira, né? Sim. Porque eu também não sou santo, né? Mas o normal meu é pensar bem antes de fazer. E aí, assim, o ensinamento que você mais teve dessa época foi o caminho reto. A parte religiosa, que eu continuo sendo religioso, vou à missa, faço confissão, comungo, desde que me leve, porque agora eu não posso mais dirigir. Não dirijo mais, então dependo dos filhos. Você sabe que nós tivemos algumas passagens lá no escritório e que, assim, eu sou muito grato a Deus por ter me posto eles no meu caminho, porque esse exemplo de retidão, de caminho reto... Mas isso eu falei para você lá no escritório, que não compensa você fazer as coisas erradas, porque você vai cair do cavalo lá na frente, vai ter problema. Os caras vão dizer, aquele é o seu advogado sem vergonha de malandro. Isso aí. Ele fez isso comigo, não sei o quê, não sei o quê. Ele não compensa. Então não compensa. Foram exemplos que eu tive de forma de conduzir a minha carreira. Porque tem os exemplos ruins e tem os exemplos bons. Você sabe muito bem. Você lembra da vara das execuções? Sim. Lá não está cheio de sacanagem? Muitas. Muitas sacanagem. Não quero sacanagem. É isso. Não Nossa, quero. que legal. E assim, até o juiz de direito queria fazer sacanagem comigo. Eu falei, não, senhor. Isso. Eu tá não certo. aceito, eu não faço, não vou assinar. Tá isso. Se o senhor fizer a petição, terminar o termo de audiência nesses termos, eu não assino. Agora, seu Benê, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Como é que foi que o senhor entrou na parte jurídica? Que o senhor foi advogado. Depois que o senhor saiu do seminário, o que o senhor fez? Não, eu sempre fui advogado das indústrias Fontoura. E por que o senhor entrou como advogado? O que falou, puxa, por que o senhor começou a estudar para advocacia? Direito. Por que você começou a estudar direito? Olha, eu vou contar uma coisa para você.
Olavo Fontoura me ferrou. Você viu a história? Você não conheceu o Olavo Fontoura? Não, pode contar para gente. Olavo Fontoura é filho do Cândido Fontoura, que é a indústria do medicamento da Fontoura. Dono do Biotônico Fontoura. Biotônico Fontoura, já tomei muito. Então, eles eram donos, venderam para Santa Catarina. É aquele que Caíram do cavalo, venderam, perderam tudo, não ficaram pobres, mas perderam a maioria dos bens. Aquele Biotônico Fontoura é aquele que dava fome nas crianças. Isso. Que até hoje eu tô com fome. Venderam para Santa Catarina. Venderam para o laboratório de Santa Catarina. Você tomava muito isso aí, Pablo? Eu tomava. Você tem uma carinha que tomava isso aí, Yakult, isso aí. Não, mas Biotônico Fontoura Eu vou era contar uma bom. coisa para você. Eu trabalhei nas indústrias Fontoura, era o carro-chefe das indústrias Fontoura. Era o carro-chefe. Vendia, se eles vendessem das outros produtos 100 pau, vendia 1 milhão do biotônico. E aí, mas me conta, aí você foi fazer direito, mas por que escolheu direito? Por causa da minha formação. Sabe por quê? Eu já falei para você. Quando eu saí do seminário, eu pensei comigo, eu vou ser o quê na vida? Eu posso ser professor, eu pensava em ser professor naquela época de latim, de grego, estudei grego, e de português e de francês. Aí eu fui lá na Praça da Sé, na delegacia de ensino, para ver onde eu podia ser professor. Quanto ganha professor? Isso aí? Eu estou fora. Porra, desde aquela época já era assim. Professor, ganhei isso aí? Não vou ser professor nem a pau. Eu já tinha até escolhido a escola. Eu queria dar aula numa escola que tem lá na Moca. Fui lá na escola, olhei, tudo gostei. Vou ser professor, eu quero ser professor aqui, que está precisando de professor. Né? Uhum. Quando cheguei lá na delegacia de ensino, que perguntei, qual é o cascalho? Quanto eu vou ganhar? Tá tudo certo que eu ia para lá. Quando eu perguntei o Turu, aí você falou, não dá. Falei, isso aí? Falei, estou fora, não vou. Vou ser escriturário da companhia Nestlé, ganhar 300 pau, mas não vou lá para ganhar 150. Mas e aí? Aí você fez direito e aí? Não, eu não tinha feito ainda o vestibular. Ah, você foi fazer o vestibular. Eu tinha recém saído do seminário, estava iniciando os primeiros passos na vida civil. Certo. Aí fui para lá, fiquei pouco tempo lá, aí consegui um emprego melhor não lembro aonde que eu fui. Nem alguma empresa? Na Nestlé. Na Nestlé. Consegui ser escriturário da Nestlé. Lá conheci a mãe da Denise. Foi na Nestlé comendo chocolate. Eu datilografava, ela conferia. Ela datilografava e eu conferia. Olha só. Aí, ela tinha um namorado que era estudante da Politécnica. Eu não estava nem aí, né? Ela tinha um namorado? Tinha namorado na Politécnica. E você? Ela tinha um namorado estudante da Politécnica. Mas como é essa história? Eu não sei, não. Você não sabia? Não. Mas eu sei. Você não sabia, mas eu sei. Mas o que você fez aí? Eu não liguei, eu falei, eu nem pensava em namorar com ela. Aí um belo dia apareceu lá. Ela olhou seus olhos. Acabou o namoro com o cara da Politécnica. Aí você falou, opa, é minha chance. Começamos a conversar, começamos a namorar e casamos. Olha só. Que bonitinho, hein? Segundo ela, a mãe dela influenciou muito porque eu era ex-seminarista. Olha, então era um bom rapaz. Por isso você vai na igreja todo domingo, né, Pablo? Por isso que o Vini é um rapaz que vai pra igreja. Diz que a minha sogra cochichou no ouvido dela, olha, é um bom rapaz, porque ele é ex-seminarista. É um rapaz direito. Pablo, direito. Pablo, entendemos agora o Vini. Tá vendo? Olha só. Por isso que você vê como são as coisas? São complicadas. O Vini ali é um rapaz da igreja, tá namorando agora. E a sogra dele falou a mesma coisa. Namora ele, minha filha. Ele é da igreja. Mas fez uma missão. Eles são todos gente sabida, viu? É? Nossa, aí, Vini. Gente esperta, não é verdade? É gente isso. que sabe das coisas. Então, mas vamos aí, Seu Benê, e o senhor entrou, estava fazendo vestibular, o senhor entrou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, como que foi? Olha, eu não me preparei, porque eu tinha um bom currículo de seminário, né? Não me preparei. Não fiz cursinho, fiz nada. Fui de cara e coragem. Cara e coragem? Cara e coragem. Saí bem para burro, porque eu fui aprovado em 312 lugares.
Então você pegou uma vaga fácil. Peguei uma vaga fácil, porque quem pegou o primeiro lugar é o cara que fez 5 anos de cursinho. Nossa. E o O senhor cara sabia de cor todo o discurso do Cícero e não sei mais o quê. E o senhor não fez decorei cursinho. nada, eu sabia latim bem. Quando eu cheguei lá, caiu para minha oração chamada... Sabe quem era o meu examinador? Chato para burro, viu? Chato. Você vai ler para mim esse trecho aqui do discurso do Cícero, chamado Proligúrio. Falei, cacetada, nunca vi falar no Proligúrio. Nunca vi falar no Proligúrio, porque eu conhecia muitas coisas do discurso do Cícero, né? Menos o Proligúrio, viu, meu? Porque o Proligúrio lá no seminário ninguém usava. Os padres também tinham certas restrições, alguns tipos de gente, né? Agora sim, eu vou te falar uma passagem lá do escritório, tá? Eu não tinha o latim em ordem. Quem me introduziu o latim, falar o latim, usar o latim corretamente, tem muito advogado que usa o latim, mas não sabe o que está falando. Uhum. Quem me ensinou foram eles. Então, eu sei alguma coisa de latim por conta deles. Lá tinha um dicionário de latim na biblioteca. Porque o latim é muito usado na área do direito? Hoje menos, mas antigamente mais. Larguei o dicionário de latim na outra casa e perdeu. Perdeu? Mas eu aprendi um pouco de latim, foi com Nossa, eu não eles. sabia que eles usavam bastante. Usa. Tem muitos termos que Porque a gente usa. eu já falei para vocês que eu estudei 9 anos de escola apostólica, latim 9 anos. Depois estudei 3 anos de filosofia, o curso era todo em latim. Todo o curso, a apostila, todo em latinório. E eles me ensinaram Nossa. a importância do latim para a escrita correta. Porque tudo vem do latim. Então você não tem muitas dúvidas na escrita, se você souber. A língua portuguesa, a língua espanhola, a língua italiana e o romeno são derivados do latim. Porque os romanos invadiram a Itália, saíram da Itália, invadiram a Espanha, invadiram Portugal e deixaram a língua, mudaram o latim o francês é derivado do latim, o italiano é derivado do latim, o português é derivado do latim. Eles impuseram... O romeno é derivado do latim. Eles impuseram a língua, né? Sabe por quê? A língua civilizada. Isso. Latim é a língua do povo civilizado, impõe a língua, né? E aí vem cá. Aí você... Eu sei que no Largo São Francisco, a gente até estava falando aqui antes, quando você entrou... Você participou das festanças lá, que eu tô sabendo. Participou do quê? Das festas. Quando eu entrei? É. Ô, meu, eu fui... Você tomou uns goró e foi pra delegacia, que eu tô sabendo. Fui ligeiramente gozado pelos veteranos. Eles zoaram você? Porra, se zoaram. Sabe o que fizeram? O que eles fizeram? Estragaram toda a minha roupa. Nossa. Benedito Inácio, coitado, pobre de marré. Tinha posto a melhor calça, a melhor camisa, a melhor gravata. O cara me sujou a gravata de ovo, jogaram amoníaco na minha gravata, pegou na minha camisa, estragou, comeu, fez buraco e fez buraco na minha calça. E não tinha muito dinheiro nessa época, né, Benê? Eu era pobre de marré, já falei. Cheguei em casa, falei pro meu pai, infelizmente, joga tudo fora, tá todo estragado. Mas a cachaçinha, eles também fizeram você beber a cachaçinha? Eu não sou de beber. Você tinha que beber na marra, você não bebe, você empurrava na tua boca. E aí você ficou ruim esse dia aí? Você ficou ruim esse dia? Fui parar no pronto-socorro do pai do colégio. Os caras me enchiam o saco de... Pegava garrafa de pingo e enfiava na mão. Falei, eu não aguento mais. Mas foi nesse dia que você foi para a delegacia? Não. Aí é outro esquema. Eu tive 2 vezes. Nas primeiras trote, eles enchiam o saco de beber pinga, jogavam álcool na gente, essas coisas. Depois teve um dia, 18 de outubro, era o dia, eu não lembro mais o nome, tem um nome lá no São Francisco. É o dia que encerramento do trote. No dia do encerramento do trote, eles começam o trote no Largo de São Francisco, vão até a Praça do Correio, sobe a Avenida de São João, entram na Praça da República, dão a volta,
passa no viaduto do Chá, volta para São Francisco, enchendo a paciência dos calouros. Calouro fica de cueca, jogaram calouro de cueca lá naquele laguinho que tem lá no Prado, cheio de pato, cheio de cocô de pato. Nossa. É verdade. Mas assim, ó, nessa época, você já estava casado ou ainda não? Não, era solteiro. Era solteiro. Era solteiro. Depois que você conheceu... Outra coisa, raspava o cabelo de qualquer jeito, raspava assim. Terrível, terrível. Tudo terrível, viu? Ainda mais pra você que era... Aí você tinha que ir no barbeiro para consertar, raspar tudo. Já o raspar tudo... Não tinha conserto, tinha que raspar tudo. Tinha que raspar tudo. O Pablo foi isso aí, ó. Teve que raspar tudo. Ah, você fez isso? Segue aí, o meu Pablo. foi trote. Então, mas aí você... Perdi, já falei, pobre de marré, perdi a roupa, a camisa e a gravata. Agora me conta. Aí você entrou no Largo São Francisco, foi fazer o direito para poder ganhar uma graninha a mais. Aí começou a trabalhar na Nestlé e conheceu a sua esposa. Foi isso? Foi isso. Aí, sabe por que ela casou comigo? Porque eu era estudante de direito. Ah, seminarista. a Kelly também. A Kelly também. É? Minha esposa também. É? Casou comigo porque eu era estudante de direito e era muito bonito, ela falou. Ela falou para mim, eu casei com você porque você é estudante de direito. E seminarista do São Francisco. Eu não era do São Francisco, mas ela casou mesmo assim. São Francisco, ela falou. Mas ela casou comigo, mesmo não sendo São Francisco. Ela apostou em mim também. E aí, Pablão? Sabe por quê? Naquela época, São Francisco era a tal. A tal. Até hoje, Era né? a tal. Hoje. Não tinha São José dos Campos, Taubaté, não tinha Bauru, não tinha Santos, não tinha nada. Depois é que veio o Mackenzie. Aí logo depois veio o Mackenzie. Aí PUC e tal. Aí começou o Mackenzie, PUC de Santos, depois PUC de São Paulo, depois PUC de Campinas. Aí hoje tem Aí até. espalhou, aí hoje tem até Unisa, Uninove. Espalhou tanto que ficou fácil fazer direito. Entendi. Nossa, e por que o senhor escolheu a carreira de tributarista? Foi na faculdade? Foi na Nestlé? Como que foi que o senhor entrou nessa transição da carreira? Boa! Din-din. Não, sabe por quê? Eu já falei, eu não tinha grana. Eu trabalhei em escritório grande de advocacia. Eu trabalhei, né? Lá na Rua Libadaró, ainda existe escritório até hoje. Escritório grande. Os clientes da gente é tudo norte-americano. Ford, não sei o que lá mais. Toda hora eu estava descendo para Santos para liberar mercadoria com mandado de segurança. Eu entrava com mandado de segurança, liberava a mercadoria. Chegava lá, o cara falava assim, já liberei a tua mercadoria, pode vir buscar. Pode descer com o caminhão e pegar a mercadoria que está liberado. Falei, filho, filha da puta, liberou, foi eu. Foi você, né? Não foi? Mas acontece, né, Benê? Isso acontece, a gente sabe disso. Os louros sempre são dos outros. Aí eu pensei comigo, porra, eu vou trabalhar de graça para esse cara. Só tinha uma coisa de boa. Eles tinham uma bruta biblioteca, meu, que valia a pena. Não pagava tão bem, mas tinha biblioteca. Uma bruta biblioteca. Era o tal do VR, na época era biblioteca. Era benefício. Era uma sala era uma sala do tamanho dessa aqui, as 4 paredes cheias de livro. Mas aí você trabalhava lá e você falou, não, vou prestar um concurso. Não, aí eu pensei comigo, poxa, eu faço as coisas, o cara disse que foi ele que fez e ganhou. Falei, vocês vão plantar batata, viu? As minhas custas, não. Peguei e falei, eu vou dar um jeito na vida. Aí arrumei um emprego de advogado e fui embora. E em que momento que você entrou para... Não me arrependo. Mas em que momento que você escolheu ser funcionário público? Eu falei para você, quando eu estava duro. Mas assim, você já estava no escritório, ganhando um pouquinho. Como eu sou advogado pobre, eu não tinha condições de ter escritório próprio, nem escritório próprio e nem dinheiro para me manter. Então eu tinha que trabalhar de empregado de qualquer coisa, ou de empregado de escritório de advocacia. De empregado de escritório de advogado, eu vou trabalhar para um cara que sabe menos do que eu. Isso. Depois ele vai falar que foi ele que fez. Vai plantar batata. E aí? Aí você
você, fiscal de rendas, abrir o concurso, eu vou fazer. E por que fiscal de rendas? E por que o fiscal de rendas? Porque era uma profissão boa? Que é uma profissão boa e rentável, boa. E rentável. Paga 2 salários, paga o salário fixo, normal fixo, e paga porcentagem sobre as multas que você aplica. Então, se você aplica um multa de 10 milhões, você podia ganhar 5 mil de cara. Fora o seu salário do mês. E passou no primeiro concurso, no segundo? Não, passei de cara. Passou de Puxa cara. Passei de cara. Ah, essa Mas eu não não só eu sabia. que passei de cara, passei eu, José e o Isaac, os meus outros 2 irmãos. Só que eles demoraram para ser. Ah, eles passaram. Os seus irmãos todos são fiscais de renda? O Isaac e o José eram fiscais de renda. Nossa. Os 2 já morreram. Essa eu não sabia. Eram fiscais de renda. Só que foram nomeados muito tempo depois de mim. Né? Por causa da fila, Então, talvez? foram nomeados quando estava já para morrer os últimos caras. Nossa. Mas eu fui nomeado de cara, porque eu era dos primeiros, né? E o senhor se Nossa. tornou fiscal de renda em mais ou menos na década de 60, 70? O que é isso? Em 1970, 1980? Quando Não. foi? Quando que você entrou Quando na que o senhor fiscalização? Não. Mais ou Eu menos. me formei na Faculdade de Direito em 1960. Nossa, Certo. 60, seu Benedito. Né? Não, 60? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que foi em 1960. E aí você... Casei em 61. É mais ou menos isso. Nossa, É assim isso aí. que entrou, casou. E aí, quando você foi prestar para fiscal de rendas, Eu você já tava- estava casado, Já tudo estava certinho? casado, morava no Ipiranga, tinha apartamento lá no Ipiranga. E você escolheu a Receita Estadual. Eu fui nomeado para a Receita Federal, Nossa. fui nomeado. Só que tinha que ir para Belém do Pará. Falei, eu não vou para Nossa. Belém do Pará. Ou para o Rio Grande do Sul, também não vou. E aí? E aí? Eu falei, então não entro, então não vou. Pode passar, pode chamar o seguinte. Nossa. Eu tenho um colega meu de turma que aceitou, sabe para onde ele foi? Para Recife. Não, ele foi para Manaus. Depois mandaram para Recife, depois mandaram para Brasília. Depois não sei mais o que aconteceu. Mas aí você teve que prestar um outro concurso para passar na estadual? Aí eu fiz concurso para o estadual, Nossa, teve que fazer um segundo concurso? segundo concurso. Então você passou em dois concursos de fiscal. Eu passei no federal, que eu não quis aceitar por esses motivos. Depois fiz um concurso estadual, fui chamado, aí me falaram, você vai para Cotia. Eu falei, eu vou para Cotia, eu vou. Agora sim. Só que me tapearam. Te jogaram para onde? Você vai para Cotia, eu vou. Aí eu aceitei. Cotia está tudo lotado. Você vai para Ourinhos. Falei, camada de filho da mãe. Sabe de uma coisa? O pessoal era nomeado, corria tudo atrás dos deputados. Para ganhar as vagas mais pra ganhar próximas. as vagas perto. O idiota que não fez isso caiu do cavalo. E foi pra Mas lá. era Aí pobre o de cara falou marré, como é que vai, O né? diretor falou para mim, olha, meu, Cotia que você tinha escolhido não pode, porque já tá preenchido. Só tem vaga para Ourinhos. Falei, putz. E Ourinhos Aí é eu quente, fui pra hein? Ourinhos, fiquei- Se aqui tá 40, Ourinhos tá uns Fiquei 45. Fiquei 6, eu não sei se fiquei 6 meses em Ourinhos. Ah, ficou pouco tempo. Fiquei pouco tempo. Mas assim, o que eu quero saber agora do senhor é o seguinte: uma história legal na época de fiscalização. O Pablo quer saber também. Me conta uma história que seja legal na época de fiscalização. Legal, que eu me lembro que dou risada, sabe? Quando eu tinha um Qual que é? colega Vamos lá. já falecido, fazia fiscalização de trânsito. Sabe o que é fiscalização de trânsito? Não faço ideia. É um cara que fica cercando o caminhão para conferir a mercadoria. que vai Para ver se a nota bate com o que pede tá a lá. nota, pede a nota e confere a carga do caminhão. Ele fazia isso aí, né? Só que aí perto da Assembleia, você lembra onde era antigamente a Assembleia Legislativa? Sim. Ali na Marginal? Sim. Tem aquele prédio vermelho lá. E não sei o que ele foi fazer lá. Ele teve que correr atrás do cara. O cara subiu num tipo de escada, ele puxou o cara pelas pernas. Para pegar o cara. Eu morri de rir, falei, não é possível. Você fez isso? Fiz. Eu morri de rir, falei, não é possível. Não é, fiscal não é para fazer isso não, meu. Deixa o cara sumir no mapa, correr, vai para onde ele quiser. Aí você representa para o delegado o que aconteceu, o delegado vai fazer pente fino na firma dele.
Exatamente. Agora você vai fazer burrada de correr, puxar o cara pela perna. E se ele te dá um coice na cabeça? E se o cara machuca também, né? exatamente. Não, se o cara se machuca, eu dou um coice na cabeça dele. Pois é, rapaz. Olha que Parece loucura. louco varrido. Deixa o cara ir embora. Você representa para o delegado chama a polícia. Tem polícia lá na fazenda, tem polícia. Sim, Polícia tributária. sim. Chama a polícia. Quantas vezes eu já peguei dois policiais para ir comigo? Para se resguardar, Pra se né? resguardar. Você acha que eu é idiota? Eu ia lá na casa do Judas, lá na Vila Prudente, lá no meio do mato, açougue de português. Eu falei, açougue de português? Ó, Atual português. ó. Vou Essa eu nada. já ia com Comigo, polícia. comigo não, né? Vou sozinho nada, né? Pegava, ia lá embaixo, fala para o inspetor, me reserva uma Viatura. viatura com 2 policiais. E aí eu você pegava- ia fazer a pegava diligência. viatura, ia no açougue do cara lá no Cafundó do Judas. Chegava lá, entrava, puxava minha carteirinha de fiscalização. Aí eu pegava os 2 guardas e falava para o guarda, você fica comigo? Você revista todo o balcão do cara. Tirava revólver, Nossa. facão. Era Revólver. portuguesada, Caramba, meu. meu. E aquela época o porte de arma era liberado. Não, né? na área que ele morava era perigoso, né? Então ele tinha revólver, facão, faca. O cara pegava tudo, guardava, aí eu fiscalizava, depois devolvia para ele ir embora. Obrigado, português, muito obrigado. Que coisa, seu Benê. Não, E não é aí? perigoso, viu? Mas já ameaçaram me bater várias vezes. Ô, seu Benê, que história. E depois, seu Benê, o senhor se tornou juiz do Tribunal de Contas de Impostos Não, de Taxa de São Paulo? Como que Não foi? era Tribunal de Contas, Tribunal de Impostos não Ah, é juiz. imposto de taxas. Eu não perdão. era juiz, eu era representante fiscal. É a mesma coisa que promotor público. Ah, sim. O promotor público na Justiça Federal e Estadual, Aham. eu era um tipo de promotor público na Justiça Administrativa. Fiscalizatória do Estado, na Secretaria da Fazenda. Então, eu fazia parte da representação fiscal. Então, chegava lá os contribuintes acusados, iam lá fazer, o advogado deles ia fazer defesa, né? Uhum. O meu cliente, fulano de tal, foi acusado de não ter recolhido imposto por isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que eu acho que a fiscalização está errada, porque ele tinha direito de fazer isso, porque ele é uma empresa assim, assada, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E terminava e descia. Aí ficava no... Não, ele não descia, ele ficava lá para responder perguntas. Porque às vezes ficava em dúvida, né? Sim. Bom, você foi autuado, você disse que não tem problema, mas por que você foi autuado se você disse que não tem problema? Por que motivo o fiscal achou? Aí o representante fiscal levantava. Ele foi autuado por causa disso, que ele não falou lá. Ou seja, era ele o Era representante ele que fiscal. representava. Ele era o inquisitor. Aí eu ficava ouvindo, depois falava, sabe por que ele foi autuado? Ele não falou na defesa dele lá. Mas ele foi autuado porque ele é malandro, sem vergonha, safado, salafrário. Eu não falava isso, né? Eu não falava isso, mas o que eu falava dava a entender que o cara é sem vergonha, salafrário e malandro. Entendi. Porque ele não tem Agora empresa, sim. Ele não tem empresa nenhuma, é uma nota fiscal fajuta. A empresa de gráfica não existe, a empresa dele não é inscrita no Estado, não é inscrita no Federal. Agora Ele é um sim. vendedor de crédito, que era muito comum na época, Sim. vender crédito. Agora Ele era me vendedor de conta. crédito. É, Só que vender crédito é crime, né? sim. Agora eu tenho uma pequena dúvida. Quanto tempo você ficou como fiscal de rendas, trabalhando no TIT? Quanto tempo foi isso? Quantos anos? Ou assim, quando que você se aposentou? Eu aposentei, eu acho que 80, né, Denise? Não foi em 80? Me aposentei em 80. Mais ou menos na década de 80. 80. Não, só que eu aposentei do Estado. Do Estado. Do Estado eu aposentei em 79. Nossa, tem que... 79. 79 para 80, no meio de outubro de 79. Você aposentou Aposentei. da fiscalização, de tudo. Aí eu parei de trabalhar na fiscalização. E aí, mas assim... Então, mas esse é o ponto. Você se aposentou em 80, 79 e 80.
E o que te motivou a virar a chave? Olha, eu não vou mais acusar a empresa, eu vou defender a empresa. Sabe por quê? Quero saber. Pelo seguinte, É boa pergunta. o meu colega de fiscalização, chamado Arthur Buzin, tinha um escritório de advocacia. Arthur ou Perseus Buzin? Perseus Buzin. Perseus Buzin. No Parque Dom Pedro. Que também foi fiscal de rendas. Que tinha sido fiscal de renda, tinha aposentado antes de mim. Certo. Aposentou um ano antes, porque ele contou o tempo que ele foi policial. Delegado, né? Delegado não, escrivão, né? Foi escrivão de polícia. Escrivão então, de polícia. Ele contou todo o tempo de escrivão de polícia. Se aposentou uns 2 ou 3 anos antes de mim. Então, ele já tinha abrido o escritório e tinha vaga. Ele falou, você não quer trabalhar comigo? Aí você foi. Tudo bem, vamos lá. Poxa, foi. E aí começou... Ele trabalhava com um japonês chamado Hélio Osami Kayamori. O Hélio era o advogado. O Hélio sempre foi advogado e era amigo dele desde antes de ser advogado. Amigo de infância. Eles se conheceram, depois se separaram, se encontraram na Praça da Sé, o Hélio já era advogado, o Buzin estava sendo aposentado. Então, se aposenta, vai trabalhar comigo, que sou advogado. E aí foi formando o escritório. Aí foi assim, encaminhou todo mundo. E o escritório, Pablo, só para você saber, o Tribunal de Imposto de Taxa era na Rangel Pestana, né? Uhum. O escritório é no prédio ao lado. Então, sim. assim, era só você... Se você tropeçasse a escada do Tribunal de Imposto de Taxa, você parava dentro do nosso Que é do lado escritório. do Parque Dom Pedro ali? Bem na esquininha ali. E aí, eu gostaria que ele trouxesse essa visão diferente, porque uma coisa é você tá de um lado, outra coisa é você tá do outro. Eu acho que, assim, ser fiscal e ser acusador ajudou muito ele para fazer a defesa das coisas que Porque estavam sabia da outra erradas. ponta. Só que você tem cabeça boa. Tem que ter cabeça boa. Tem que ter Sabe cabeça por quê? boa. Você não pode ser ultra realista. Sim. Tem gente que não consegue separar as coisas. Sim, Entendi. verdade. O cara sai da fiscalização, entra como advogado, só com cabeça de fiscal. Eu falei, você não é mais fiscal. Muda de cabeça. E agora você tem que defender, Só que né? é um tipo de gente difícil de você Virar contornar. a chave, né? É. E aí, Isso é orgulhoso. a experiência que o senhor adquiriu em anos de fiscalização ajudou muitas empresas, Você né? ajudou, porque Ajudou, né? tudo que você aprendeu na defesa que os advogados faziam e que você contestava, serviu muito para você fazer lá na... E você sabe onde estavam os trabalhar erros, né? como advogado. E aí você, um pouquinho antes, ele contou a história que ele trabalhou no escritório de advocacia, em que ele fazia liberação de cargas no Porto de Santos. Quando ele se aposentou da época de fiscal de rendas e começou a advogar, eles fizeram muitas ações para o pessoal ali da região para liberar mercadorias no Porto de Santos. Então, a experiência que ele adquiriu lá atrás, eles ganharam dinheiro liberando mercadoria no Porto de Santos. Puxa, Porque quando eu entrei lá, tinha uma porção de clientes que eram mandados de segurança de liberação de mercadorias, que eram Você presas... lembra que eu ia com você, né, comer naquela padaria? Lembra? Lembro, Padaria Santa Teresa, Você lógico que eu lembra? lembro. Eu lembro onde você senta. E também naquele outro restaurante de esquina. Lembro Lembra? todos. Mas isso em Santos? Não, em Eu Santos lembro- não, tudo ali no centro. Ele ia no meu carro, né? Ô, Benê, não tem como eu esquecer nos restaurantes que eu ia. Eu pesava 140 quilos, Benê. Eu ia em muitos restaurantes. Bom, Comia bem, né, Benê? comia Fala a bem, verdade. mas eu cobrava da empresa. Cobrava da empresa. Lógico, você acha que eu vou pagar do meu bolso? Estou trabalhando para a empresa, ela quem paga meu E seu almoço. Benê, o Leandro falou que o senhor foi uma pessoa que sempre se cuidou muito da sua saúde. Sempre, né? Leandro? Conta pra gente. Conta pra gente. Nunca abusei. Benê, conta pra gente qual era a sua rotina de almoço que você me deixava doido. Conta. Exatamente. O que você almoçava todos os Eu dias no almoçava escritório? Frugalmente. Arroz, feijão, carne de frango, peixe. E as frutas com E iogurte? comia muita fruta. Muita fruta? seu O Benê? seu almoço praticamente era fruta com... Chegava a comer muitas maçãs e bananas como almoço. É mesmo, seu Benê? E um iogurte. Mas, seu Benê, o senhor... E iogurte. Eu levava a mãe da Denise, me preparava 3 maçãs, 2 bananas e um copo de iogurte, punha no sacolinha,
punha no carro, levava para o escritório, trabalhava, chegava na hora do almoço, todo mundo saía para almoçar, eu ficava lá, sentava lá e ia comer maçã. Você lembra? Lógico que eu lembro, eu morria de raiva, porque eu ia comer um prato de parmegiana e o cara comia uma fruta. Maçã, lá tinha, na cozinha tinha fogão. Tinha fogão, micro-ondas. Geladeira e forno de micro-ondas. Lembra? Lembro, lógico que eu lembro. No escritório, ó. Joia. Meu. O problema é que eu ficava com uma... Imagina, nessa época eu estava ali com 120 quilos. Viu? Numa luta com a balança terrível. Chegava na hora do almoço, eu via o cidadão comendo, ia lá, dava umas 11 e pouco, ele ia para a cozinha, começava a picotar as frutas. Eu lembro como hoje. Picotava as frutas bonitinho, e tinha um jeitinho as frutas, tá? Picotadinha certinho, assim, né? E aí o iogurtezinho dele, ia lá para a sala onde eu ficava, ligava a TV e ia comendo a frutinha com iogurte. Eu vi no noticiário. E eu ia comer o parmegiano. O parmegiano. Mas, Souvenir, por que o senhor... Por que o senhor gostava de comer frutas? Por que o senhor gostava dessa alimentação? Para evitar... Eu não gostava de pedir comida fora. Entendi. Você não é comida que você não se adapta bem, não gosta. Conhece. O modo de fazer o feijão, fazer arroz, carne. Então eu preferia comer maçã, banana, tomar um iogurte. Agora, Pablo, pergunta quantos anos ele tem? Quantos anos o senhor tem, seu Benê? 9,3. 9,3, seu Benê. 9,3. 9,3, né, Denise? 9,3. Olha aí. 9,3. Você vê o resultado das frutas. Verdade. Agora, eu tenho uma curiosidade. Todo dia de manhã, você chegava no escritório e esquentava um pouquinho de água. E tomava. E por que isso? Eu não sei onde que eu aprendi isso aí. Eu tenho a impressão que eu aprendi com os padres, viu? Tomar um pouquinho, não é água quente, é água morna. Água morna. Porque água fria de manhã faz mal. A água morna que não ataca esôfago, essas coisas. Porque água muito fria ataca, viu? Ataca, seu Benê. Ataca. Você pega água gelada, faz mal. Melhor não tomar água. Você gosta de água gelada, bebida gelada? Aí ele gosta. Esse aí é terrível. Pablo é terrível. Aquele guaraná geladinho faz mal. Aquela coca gelada. Aquela coca, faz mal, a coca você já não pode tomar por causa da igreja. Não sei porque você está falando de coca aí. Coca-Cola tem cafeína, não pode. Sorvete não tem problema, você toma não sei, se você tomar 10 sorvetes por dia. Mas eu posso te falar? Eu falo que eles. Eu tenho um carinho enorme com eles, como filho mesmo, né? Tanto que a gente, quando começou a ter a informatização dos processos eletrônicos, tudo, eu cortei um dobrado lá com eles porque era tudo novo, né? Uhum. Mas eu fiz com muito carinho, ficava até mais tarde, fazia. E esse carinho que eu tinha por eles são vários motivos, né? Mas, assim, eu trabalhei em vários lugares, né? E assim, aquela percepção que ele tinha dos advogados, de às vezes, né, não remunerar bem, não nos ajudar, eu vi isso em várias oportunidades. Só que eles tinham uma ação comigo que eu achava muito interessante. Eles, por exemplo, saíam para almoçar e eles tomavam sorvete. Eles gostavam de tomar aquele Mega, sabe? Da Kibon, que era caro, né? Quando eu comecei a trabalhar com eles, não havia um salário especificado. A gente ia ganhar conforme o escritório fosse tendo serviço e a gente ia rateando. Então, nos primeiros meses, eu não tinha muito dinheiro. E eles me traziam. Eles tomavam deles e me traziam um. Eles vinham com a sacolinha e me traziam. Então, eles cuidaram de mim também. Então, até depois, né, que teve essa informatização, eles começaram a ter mais problemas de saúde, não conseguiam ir tanto. Eu acabava levando o serviço para casa deles para a gente debater junto. Esse carinho foi uma forma de uma reciprocidade a esse cuidado que eles tinham comigo. Então, assim, eles cuidaram muito de mim. Não só me dando conselhos de como ser o profissional correto, né? Mas também como cuidado de filho mesmo. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Qual? Me conta. Foi o que eu falei para você lá naquela época. Eu conheci um monte de advogado malandro
Não funciona. Não funciona. Porque lá, filho da puta. O cliente falava, não, filho da puta. Advogado pode de cadeia, salafrário. Eu falei, não quero ser isso aí. Não quero ser chamado de pó de cadeia, salafrário, vagabundo, sem vergonha, ladrão. Aí o senhor transmitiu esses conhecimentos para mim, né? Eu quero ser um advogado correto. Então o cara chegava, o que você quer? Quero isso. Isso não pode. Ah, mas advogado lá, então fala com ele que ele faz, eu não faço. Faz com ele. O senhor lembra Quantas vezes eu fiz isso? Ô, Benê, o senhor se recorda de um cliente nosso que ele chegou e aí ele falou, não, mas o advogado lá que eu fui consultar falou que tem que pagar custas para entrar com recurso no processo administrativo. A gente falou, mas não paga custa no processo administrativo. Não, mas ele vai me cobrar baratinho, mas tem que pagar as custas. Aí a gente já entendeu, né? O cara cobrou menos, mas ia tirar do cara de outro lado, né? Aí a gente falou, mas... Só que tem o seguinte... E assim, detalhe, esse cliente não fechou com a gente, porque a gente cobrou o valor certo e falou, não tem custas, mas o nosso valor é tanto. Aí o outro advogado, que era o concorrente, cobrou menos mas falou que tinha custas. Só e não que existe é o seguinte, custas. Só que essas custas não tem comprovante. Não existe. Porque o comprovante de custo é do tribunal. Se ele cobra custo por fora, que comprovante que ele tem? É verdade. Comprovante de advogado? Mas assim, eu quero dizer que a forma do trabalho que eles me ensinaram foi sempre ser o jogo real. Falar, ó, isso Você aqui, se arrepende? isso aqui. Nem um pouco. Não me arrependo. E eu agradeço. Você está bem de vida, tem uma casa boa. E eu te agradeço não por precisou isso. de sacanagem nenhuma para ficar bem de vida. Exatamente. É isso verdade. É o que eu falo. Não adianta. Ô, seu Benê, e essas histórias que você trouxe são histórias muito enriquecedoras para as pessoas e fazem com que, pelo que eu vejo, né, o tempo que o senhor estudou para padre e tudo fez com que o senhor pudesse ter uma vida muito reta na sua vida. E, seu Benê, quais foram, além das frutas, do iogurte, dos cuidados, o que o senhor poderia compartilhar e falar para a gente que fez com que o senhor pudesse levar uma idade até 93 anos? Bom, se for exercício, o que o senhor é podia compartilhar com a gente? gozado. Primeiro que eu sou agente fiscal de rendas e tenho a Amafresp. Você conhece a Amafresp? Sim. Que é um plano de saúde muito bom. Que meus filhos todos fazem parte. Plano de saúde muito bom. Então, eu preciso de algum tratamento médico. Às vezes, não é totalmente de graça. Às vezes, você tem que pagar um pedaço, né? Mas é muito bom o tratamento, muito bem feito. Então, ter um plano de saúde bom é Então, importante. um plano de saúde, É importante. você tem que ter, para você viver bem, tem que ter uma vida decente de cabeça, decente de alimentação e Sim. decente De tudo, cuidado, né? saúde, De cuidado né? de saúde, tudo. Até mesmo a Você não questão, pode ser, até não mesmo a pode- questão não pode abusar financeira, da né? tua saúde. Então, saúde financeira também é Porque importante. assim, né? saúde o que financeira, você ganha não psicológica, cobre. Sim. Porque o que ele ganhava não cobria, todo aquele cheque era. Mas Uhum. sabe o que é? Mania de gastar tudo. Gastar mais do que ganhava, Gasta né? mais do que ganha. Oh, eu gostei daquele sapato. Só que o sapato que eu uso custa 50, o que ele queria custava 500. Oh, meu. Podia prolongar e comprar depois. É assim, Não, né? Compra um de 100 em vez de Benedito, 500. é assim, a Mas pessoa até pode o cara- comprar de 500, mas tem eu que... vou no alfaiate que cobra o terno, 500 pau para fazer o terno. Eu vou no alfaiate do Hélio Osami Caiamori, que cobra 30 pau para fazer. Vou fazer um paletó. Então, mas assim, o problema não é você ter, por exemplo, o sapato de 500, mas é você não se endividar para ter esse sapato. Mas, não, é o que eu Não estou é? falando. O cara compra o que ele pode. Exato. Se eu posso comprar um sapato de 500, eu compro. Se eu não posso, eu não compro. Tanto é Porque que ele comprava a prazo, então eu ficava devendo sapato, camisa, calça, às vezes até comida. Falei, tá louco. aí não dá, né? Aí não dá. Aí você põe em risco várias coisas. Então assim, Aí então cria um monte de problema. Às vezes que até briga na família. então é saúde, é um bom plano de saúde, estabilidade financeira. A sua saúde mental depende da saúde alimentar, da saúde financeira e da sua saúde intelectual. E o senhor fez bastante exercícios durante a sua vida, seu Benê? O Se eu faço o exercício, senhor teve alguma prática de exercícios durante a vida que o senhor gostou? que o eu senhor fez? andava. Andava bastante. Andava. caminhava. Muito. Ele parava o carro longe. Eu não Sério, aguentava. Onde ele parava, eu não parava. É. O gordinho não subia aquela subida da. Mas não subia.
Ele parava o carro na ponta lá da Rua Tabatinguera, lá em cima. Era uma subida íngreme. Eu parava no meio, eu parava na metade. Ele parava lá em cima. Já Falei, não subo. ia andando. Mas o risco de eu subir no último passo voltar rolando era grande. Isso é louco. Então ele andava muito. Então, assim, desde cedinho, ele andava demais. No centro mesmo. A gente vai almoçar, ele ia almoçar andando, ia para lá, para cá. E tudo. Isso aí. E, seu Benê, e o senhor tem alguma atividade favorita que ajudou o senhor a manter a sua idade? Alguma coisa que o senhor gostou de fazer bastante, além da caminhada? O senhor praticava algum esporte? Olha, eu pratiquei esporte que eu falei com você, eu jogava futebol e vôlei. Depois eu parei tudo. A última vez que eu joguei vôlei foi em 58. Meu filho, 58, você sabe o que acontecia em 58? 58. Não faz ideia, né? Eu não faço ideia. Foi em 58, joguei vôlei e joguei futebol nesse dia. Depois nunca mais. O pessoal lá vou nas reuniões de seminário de Itajubá, você não quer jogar futebol? Eu não quero jogar futebol, não. Nossa, mas quanta coisa, né? E assim, em questão de... Agora, nadar, de vez em quando eu nadava, né? Só que agora também não tem onde nadar. Tem piscina lá, mas não vou. E sobre a questão, você já tratou aqui um pouquinho antes, sobre a questão da cabeça, né? Uma mentalidade positiva, ser uma pessoa positiva. Você tem que ter cabeça positiva. Não fica cheio de minhoca na cabeça. Eu não gosto de minhoca. E segue a vida, né? Vida, eu penso, eu quero fazer isso, vou fazer. Vou ler um livro, eu quero usar a cabeça para ficar funcionando. E como é que você equilibrava? Fiscalização, família, trabalho, família. Sem problema nenhum, nunca tive numa problema. boa? Nunca Quantos tive problema. filhos do casamento? 4. 4 filhos? 2 filhas e 2 filhos. 2 casais? 2 casais. Até nisso... Certinho. Até nisso certinho. Um mora nos Estados Unidos. Um mora nos Estados Unidos. Esse que mora nos Estados Unidos, salvo engano, é aquele que conversou com o meu filho, que gosta de engenharia e estudou no ITA. Estudou no ITA. Estudou no ITA. O Ricardo é formado no ITA. O Hamilton é formado onde? Na FEI de São Bernardo. O Hamilton. Também formado em... Acho que ele é eletrônica também, mas na FEI de São Bernardo. Que também que é boa, é dos padres jesuítas. Sim. Dos padres jesuítas. Eu lembro do seu filho dos Estados Unidos que ele conversou muito com o Luiz Fernando, né? Sobre engenharia, inteligência artificial, né? Ele estava na sua casa, ele veio um tempo atrás aqui, né? E eles conversaram muito, eu achei muito interessante. É um cara excepcional. E as suas filhas hoje são aqui... Bom, ficam... a Denise fez o que ela quis. Mas a Denise... A Sarita fez USP, Administração de Pessoal. Mas hoje a Denise e a Sarita que ficam pertinho de você, que eu sei que elas moram no mesmo prédio. A Denise mora comigo e a Sarita mora no prédio do lado. E a Sarita é chefe de pessoal de uma empresa. A empresa é norte-americana, Denise? Ou brasileira? A Sarita. Americana. Não sei. Então, assim, você escolheu uma rota e dentro da sua rota você foi mudando os caminhos e foi construindo uma família. Eu fui conduzindo de acordo com os meus interesses. E a família perto. Interesses meus e da família. Tá, e qual a importância da família para o senhor? Muito grande. Sem família, nada feito. Sem família, nada feito. Só que a mãe dela era assim, ó, ponta firme. Joia, né? ponta firme. Estava ali contigo em todo momento. Ponta firme, viu? O que você tem a dizer sobre a mãe dela? A sua esposa? O que tem? Qual a mensagem que fica? Excelente mulher. Todos os pontos de vista, viu? Todos. Todos. Foi o seu alicerce para você poder... Tudo, ajudava em tudo. Excelente mulher, viu? Não tem queixa de nada dela. Não tem queixa de briga. Logo a gente discutia. Lógico. Eu quero fazer isso, eu não quero ir lá. Certo, mas é normal, bem, saudável. Tudo certo. E, seu Benê, quais foram um dos aprendizados que o senhor poderia compartilhar com a gente, mais importante, que o senhor pode compartilhar com a gente, que o senhor teve na sua vida,
para deixar para as pessoas como ensinamento e aprendizado? Eu sou da seguinte opinião: você nunca deve desistir do seu sonho. Se você sonha em ser fiscal de rendas, faça tudo para ser fiscal de rendas. Se você quer ser advogado, faça tudo para ser advogado. Quer ser juiz, faça tudo para ser juiz. É isso. O cara tem que fazer tudo para obter aquilo que ele tem na cabeça. E não desistir, né? Não desistir. Muita gente desiste, enquanto a primeira dificuldade é pica o burro. Se eu picasse o burro, eu estava trabalhando na roça, puxando enxada. Resiliência, então, né? Resiliência. A palavra é resiliência. Tem que ter fortaleza de cabeça e de corpo. Agora, seu Benê, o senhor poderia também compartilhar alguma outra experiência ou poderia compartilhar com a gente como que uma pessoa pode chegar, eu sei que existem vários fatores, mas como a pessoa ela pode se programar e se preparar para ter uma longevidade, viver mais. O que o senhor acha que foi crucial para o senhor? Não abusar da saúde. Primeira coisa que eu acho é não abusar da saúde. Você tem que saber beber, saber comer, coisa que tem gente que enche a cara. Enche a cara vai ter problema. Comer demais também. Comer demais faz mal. Comer errado. Tem que ter equilíbrio. Tem que comer o normal. Beber o normal, beber água. Você pode beber cerveja. O que custa beber uma cerveja num sábado, num domingo? Só que não é para beber cerveja no almoço, na janta, no jantar. Na semana toda. Desde segunda. Mas tem gente que faz. Tem gente que e aí vai ter problema. Bebe pinga de manhã, bebe pinga de tarde, a semana inteira. Agora, quando a gente estava aqui no bate-papo pré-gravação, o senhor fez uma menção ao Cristo, que você gostou da imagem. Qual é a sua importância da religião na sua vida e da sua família? Bom, na minha vida, eu acho muito importante o cara ser religioso. Porque você pode fazer o que você quiser, pode ser ateu, diabo, não adianta ser ateu. Deus existe. Se Deus não existe, o mundo não existe. Porque o mundo não existe. O mundo existe por si mesmo? Eu acredito Você que não. existe por si mesmo? Eu não acredito nisso. Essa imagem existe por si mesma? O único ente, chamado na filosofia ente que existe por si mesmo, é Deus. Deus existe por si mesmo, então não tem como você ser ateu. Você pode não ser cristão, mas ateu você não pode ser. Legal. E você acha que isso foi determinante para a sua vida e da sua família? Por causa da minha formação. Primeiro que a minha família é católica, né? Então me mandou para o seminário. Tive boa formação cristã. Então, não me queixo, não. E durante a sua vida, isso foi determinante, né? Foi, outra coisa, está cheio de sujeito que foi seminarista, depois virou vagabundo, virou safado, salafrário. Ele está cheio. Até escreve livro contra os padres. Né? Mas o mais importante... Está certo que está cheio de abuso no seminário. Sim. Só que eu não assisti nenhum. Aquele Flávio Miliacho, conhece o Flávio Miliacho? Não. Conhece, sim. Não conheço. Conhece. Conheço? Conhece. Então eu conheço. Você falou, eu conheço. Você conhece o Dirce Miliacho? Eu vou falar que eu conheço. Você vai falar que não, eu conheço. Conheço. Dirce Miliacho é foi artista de teatro em São Paulo e no Rio, morreu. Certo. Flávio Miliacho foi meu colega no seminário, eu jogava dama com ele. Saiu do seminário, foi ser ator de teatro. Ator de teatro. Ator de teatro. Mas na década de quando isso aí? Hein? Eu já tinha nascido? Você, não sei, 1940. Como é que eu vou conhecer o cidadão? 1944. Papai, eu nasci em 83, papai. 83. Não, você nem sonhava em ser nascido. Então, eu conheço porque você falou que eu conheço. Em 1945, conheci o familiar por volta de 45, 46, por aí. E o que essa figura fez? Ele era seminarista. E aí... Foi ser ator. Foi ser ator. Saiu do seminário, um belo dia todo mundo descobriu. O Flávio Miliacho agora é ator num teatro que tinha aqui na Consolação. Não lembro mais o nome do teatro. Existe até hoje o teatro. Ele é ator naquele teatro. Depois ninguém mais falou do Flávio, até que ele apareceu lá no Rio de Janeiro. Saiu de São Paulo e foi para o Rio, foi ser ator no Rio. E aí você acha que isso foi um problema?
Lá no Rio que ele se atrapalhou da vida. Aí se atrapalhou. E mesmo assim era seminarista. Leandro, algo Ele especial. era seminarista e tem uma crônica. Eu não sei se eu tenho no meu computador. Tem uma crônica dele, lá do Rio, falando da situação dele como ex-seminarista que foi para o Rio, essas coisas. Entendi. E aí, Pablo? E seu Benê mostra o quanto que o equilíbrio é importantíssimo na vida, né? A gente sempre fala de equilíbrio, você né? tem que ter equilíbrio material e intelectual. Exatamente, seu Benê. Você tem que equilibrar os dois. Você não pode encher a cara de pinga, de bebida, nem de cerveja, nem de guaraná, nem encher o bucho de tudo quanto é comida. Tudo faz mal. Benedito, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem mandava na sua casa, você ou a patroa? Quem mandava na casa, você ou a patroa? Os dois juntos. Os dois juntos? Os dois juntos. Olha aí. Ué? O do Pablo não é assim, não. Quem manda é a Jo. Se ela querer fazer uma coisa, ela falava comigo, posso fazer isso? Ué, pode, por que você pergunta? Não pode sim. Pode. Eu posso fazer isso? Ela falava, por que você quer fazer? Por isso. Ah, não é bom não. Então era um negócio compartilhado. Não é bom não, porque sabe de uma coisa? Vai fazer mal. Lá na frente. Entendi. Lá na frente. Você agora não percebeu, mas lá na frente vai fazer mal. Então, melhor não fazer. Agora, eu sei também que o senhor mas tem eu seguia. Eu sei também que o senhor tem um amor muito grande pelos animaizinhos. O senhor teve muito cachorro já, gostava dos cachorros. Aquele cachorro que... Mas eu sempre gostei de cachorro. Mas você tinha um cachorro que a sua esposa gostava e ela faleceu e você cuidou dele, Cuidei. né? Eu sempre cuido dos animais. Era um elo que você tinha, né? Do coelhinho do Bruno, quando eu... Você cuida de um coelhinho? O Bruno tinha um coelhinho que morava comigo. Você quer uma coisa mais fofa que uma pessoa com 90 anos cuidando de um coelhinho? É muito fofo. Eles compraram um franguinho na feira, Pintinho. Pintinho? Ficou na minha casa. O Pintinho cresceu, ficou um franguinho, começou a me dar trabalho. Aí você matou pela panela? Não. Vira e mexe, eu tinha que tirar ele da privada, da empregada. A empregada tinha um quarto. O quarto da empregada tinha empregada. Mas o frango não afogava, não? Tinha banheiro fora. Mas tinha e o frango? Porta por fora, né? Ela esquecia a porta aberta, o diabo do franguinho entrava. O frango ia tomar um banho. Então ele ficava se debatendo dentro da bacia. Umas 3 ou 4 vezes eu achei ele lá dentro, até que um dia eu peguei e falei, tudo bem. Não era no dia que estava calor, não? Vou levar esse frango. Eu já estava franguinho, eu vou levar franguinho lá para o sítio do meu sogro. Levei, cresceu, fizeram franguinho e não quiseram comer. Não sei não, viu, Benê? Eu acho que eles mataram esse frango. Já mataram esse frango. Vai, Pablo. Mas maravilha. Eu acredito, Leandro, que a gente conseguiu explorar o máximo de histórias, de experiências sobre Benê. Equilíbrio. Isso aí. Equilíbrio em todas as áreas da vida, né? Exatamente. Financeira, intelectual, marital, né? Exatamente. E aqui eu gostaria só de fazer um depoimento, dizer, te olhando e falando diretamente a ti que eu agradeço todos os dias a Deus por ter me posto você e os outros, o Perseus, o Marangoni na minha vida. Vocês foram muito importantes para mim, assim como os meus pais. Então, até me emociono um pouco, porque se na profissão eu não tivesse tido o exemplo de vocês, poderia ser que eu fosse para um outro lado. Então, eu sou muito grato. Vocês me transmitiram muito conhecimento da parte dos tributos estaduais, municipais, a forma correta de trabalhar. E eu sou muito grato a isso. Amo vocês de coração, de verdade. Gosto de vocês demais. E eu sou muito grato a Deus por ter me posto pessoas boas no meu caminho. Até hoje, eu oro a Deus e me peço para que ponha na minha vida pessoas que possam me agregar, possam me ensinar e ser melhor na minha trajetória, né? Para que ao final da minha vida eu possa deixar algum legado e meus filhos possam ter alguma coisa que eu deixei. E nesse ponto que eu peço, até vou deixar a palavra para você, para que você fale para os seus filhos, para os seus netos, que você deixe a mensagem final, alguma coisa que você quer dar de conselho, e faça o encerramento. Esse episódio é seu e eu gostaria que você tivesse esse tempo para falar o que você quisesse, o que o coração mandasse. Pois é, Leandro, eu agradeço a oportunidade, mas o meu negócio é o seguinte,
Você tem que viver a vida corretamente. Seja cristão ou não cristão. Não interessa a religião. Interessa o ser humano. O ser humano, mesmo não sendo cristão, mesmo não sendo religioso, tem que ter a vida correta, porque senão vai ter problema pessoal e problema com os outros parceiros de vida. Com a mulher, com os filhos, com os patrões, com quem, por acaso, ele estiver relacionamento. Então, tem que ser correto para não ter dor de cabeça. Sim. Porque senão o sujeito vai ouvir: eu não quero conversar com aquele advogado porque ele é malandro. Eu não quero conversar com aquele pai porque ele maltrata os filhos, maltrata a mulher. Então, o cara tem que ser correto na vida dele, em todos os sentidos. Não precisa ser religioso. Eu sou católico, praticante, não critico ninguém que não seja. Não precisa ser religioso. Mas eu acho que, mesmo que não seja religioso, tem que ter uma vida correta. O que é uma vida correta? É não abusar dos seus direitos pessoais para você, nem contra os outros, nem abusar do direito dos outros. E aos seus filhos e netos? Tratar todo mundo humanamente, corretamente. Não é pegar um empregado, você é empregado safado, você é porcaria, não presta. Por isso que você não sai de faxineiro. Não é assim que fala. Sim. Eu ouvi. Por que você é faxineiro? Por causa disso. Não é assim. Você fere tão profundamente a alma dessa pessoa que pode até ela ficar doente. Sim. E aos seus filhos e netos, o que você quer deixar para eles? Deixar que eles tenham uma vida do jeito que eu falei para eles, com vida correta. Tudo que é correto não dá dor de cabeça para ninguém. Não vai ter dor de cabeça nem humana, nem material, nem fiscal, nem nada. Não tem. Pode ter dor de cabeça religioso por causa da religião, né? Sim. Mas sabendo, até a religião, sabendo praticar, não tem dor de cabeça. Então é isso, Paulo. É isso. E aí, aprendeu alguma coisa? Aprendi demais hoje com o seu Benê, realmente sobre resiliência e sobre estar correto. E assim, e aquele desafio, Leandro, é estar correto sozinho, você fazer o certo só. Porque se você fazer o certo mostrando para todo mundo, às vezes é muito fácil, mas quando você está sozinho, fazer correto, sem ninguém estar te olhando, que é o desafio. É isso aí. Nós agradecemos, né, por esse episódio, vamos gravar outros, queremos continuar tendo, se as pessoas quiserem ter outras dicas para passar para a gente. Nomes, sugestões, né? Sugestões pode colocar e nós agradecemos e até a próxima episódio. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Muito obrigado para vocês.